E se eu te dissesse que um dos monstros mais icônicos no cinema nasceu não de uma lenda antiga, mas das páginas de um livro escrito por uma jovem de 18 anos? Uma história de terror gótico, escrita em noites chuvosas, que ganhou vida em 1931 com raios, relâmpagos e gritos que ecoam até hoje. Meus papinhos, se preparem. Hoje vamos explorar Frankenstein, o clássico da Universal que transformou a literatura de Mary Shelley em um dos maiores símbolos de terror do cinema. It's alive, it's alive, it's alive. Antes do cinema, havia o livro em 1818. A Mary publicou Frankenstein, ou Prometeu Moderno, considerado por muitos como o primeiro romance de ficção científica da história. A autora ainda era adolescente. Criou uma narrativa que misturava filosofia, ciência, medo e tragédia. A criatura de Charlie não era apenas um monstro. Era um ser sensível, inteligente, mas condenado ao sofrimento por ser rejeitado por todos. O livro questionava os limites da ciência, da ambição humana e da responsabilidade moral de quem cria a vida. Mais de um século depois, Hollywood viu nessa história a chance perfeita para transformar literatura em espetáculo. A Universal já tinha acertado em cheio com Drácula e precisava manter o público fascinado com monstros. O diretor James Whale foi escolhido para comandar Frankenstein em 1931, trazendo sua visão gótica e teatral para o cinema. O papel do Dr. Frankenstein foi entregue a Colin Clive, com sua atuação marcada por nervosismo e intensidade. Mas quem realmente roubou a cena foi Boris Karloff, o ator que deu vida à criatura. Com maquiagem criada por Jack Percy, Karloff foi transformado em um ícone do terror. Cabeça achatada, parafusos no pescoço, pele pálida e aquele andar pesado que se tornaria inconfundível. It's alive, it's alive, it's alive. Logo no início, o filme já impacta com a cena da criação. Raios e relâmpagos iluminando o laboratório, enquanto Victor Frankenstein grita. It's alive, it's alive, it's alive. Essa frase entrou para a história no cinema como uma das mais famosas de todos os tempos. Outros momentos também marcaram o imaginário popular, como a cena em que a criatura, em sua grande inocência, joga flores com uma menina à beira do lago, e o gesto trágico termina em morte acidental. Essa sequência foi tão chocante para a época que chegou a ser censurada em várias exibições. A fotografia expressionista, com seus contrastes de luz e sombra, trouxe ao filme um clima de pesadelo. O castelo, o laboratório e até os closes em Karloff pareciam saídos diretamente de uma pintura gótica. Frankenstein foi um sucesso estrondoso e consolidou de vez o gênero de terror como aposta lucrativa para a Universal. Se Drácula abriu a porta, Frankenstein foi o filme que cimentou o ciclo dos monstros. O público ficou fascinado, mas também aterrorizado. Boris Karloff, até então um ator desconhecido, virou uma estrela do terror, e a imagem da criatura passou a ser estampada em cartazes, revistas e brinquedos. Mais do que um monstro, o Frankenstein virou símbolo de medo, compaixão e até crítica social. Afinal, o verdadeiro monstro seria a criatura ou o homem que ousou brincar de Deus? It's alive, it's alive, it's alive. Diferente dos outros monstros da Universal, a criatura de Karloff não era apenas um vilão. Ela despertava compaixão. A sua inocência contrastava com a crueldade da sociedade que o rejeitava. Essa ambiguidade tornou Frankenstein muito mais do que um filme de susto. Ele era uma tragédia sobre solidão, medo do desconhecido e os limites da ciência. Não à toa, até hoje, a criatura é usada como metáfora para falar de preconceito, ética e responsabilidade científica. It's alive, it's alive, it's alive. O sucesso levou a várias continuações, incluindo o aclamado A Noiva de Frankenstein de 1935, que particularmente, meus papinhos, é o meu preferido. Também dirigido por James Whale e considerado até superior ao original por muitos críticos. A criatura também inspirou inúmeras paródias, animações e até releituras modernas, de Abbott e Costello e a Família Addams, de Van Helsing a séries como Penny Dreadful. A marca deixada por Karloff é inegável. E mais, a estética de Jack Percy virou referência para todas as futuras representações do monstro, seja em HQs, desenhos ou Halloween. It's alive, it's alive, it's alive. Frankenstein não foi apenas um filme de terror.
Ele foi um espelho que refletiu os maiores medos da humanidade. O medo da morte, o medo do desconhecido e, acima de tudo, o medo do próprio ser humano brincando de ser Deus. A criatura de Boris Karloff não era apenas um monstro. Ele era uma vítima, um rejeitado, incompreendido, condenado por existir. Enquanto outros monstros nasciam da fantasia ou do sobrenatural, o Frankenstein carregava em si o peso da ciência e da tragédia humana. E talvez por isso ele tenha se tornado eterno, porque no fundo todos nós enxergamos um pedaço de nós mesmos naquele olhar vazio e triste. Do grito icônico à perseguição trágica no Moinho em Chamas, o filme de James Whale cravou no cinema imagens que nunca mais seriam esquecidas. Frankenstein não só consolidou a era dos monstros da Universal, como mostrou que o terror podia ser mais do que sustos. Podia ser drama, emoção, poesia sombria. E é isso que torna a criatura tão fascinante até hoje. Ela é ao mesmo tempo o pesadelo e a compaixão, o monstro e o inocente, o terror e a tragédia. Frankenstein nos lembra que às vezes o verdadeiro horror não está na criatura, mas no criador. Mas meus papinhos, a jornada pela escuridão do cinema clássico não para por aqui, porque no ano seguinte, em 1932, um novo monstro despertaria. Envolto em faixas antigas, amaldiçoado por um amor perdido, carregando nos olhos milênios de silêncio. Sim, no nosso próximo capítulo da Maratona dos 31 Dias, vamos viajar para o Egito misterioso, onde maldições e rituais proibidos deram vida a uma criatura mais enigmática e imortal do cinema: a múmia.